Uma coisa que eu tenho percebido, e eu acredito que muitos cristãos têm percebido também, é que o liberalismo tem tomado conta das nossas igrejas e tem devastado a igreja do Senhor Jesus nesta última hora. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o que é esse liberalismo e o quanto ele é prejudicial para a igreja do Senhor Jesus. Como tema para este vídeo, eu propus o seguinte: santidade, um antídoto contra o liberalismo. Porque o liberalismo nada mais é do que a destruição, o propósito de destruir a santidade da igreja. O que é esse liberalismo? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique comigo neste vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora neste canal Cristão em Questão, para que você possa acompanhar os nossos vídeos de agora em diante. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus como ela é genuína e verdadeira. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostar. Seu comentário é muito importante. Comente aqui embaixo sobre um assunto que você quer que tratamos aqui em um próximo vídeo. O liberalismo é um fenômeno no qual as pessoas querem viver sem nenhuma restrição, sem nenhum limite. É a devassidão moral. Para uma pessoa adepta de mentalidade liberal, para ele todas as coisas são lícitas. Não há nenhum impedimento, não há nenhuma restrição, não há nenhuma barreira para que ele possa realizar aquilo que o seu coração deseja, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. O liberalismo, o primeiro ponto que eu quero frisar sobre o liberalismo, é uma doutrina que tem destruído a santidade da igreja e até das igrejas mais piedosas. Esta doutrina diabólica tem adentrado. As igrejas que são santas, as igrejas que foram estabelecidas por Deus, esta doutrina diabólica também tem adentrado e tem enfraquecido muitos cristãos, deixado muitos cristãos doentes. A igreja do primeiro século, ela era perseguida por um forte rigor legalista. Os judeus, que tinham a lei como um meio de salvação, de justiça, de justificação, eles perseguiam os gentios que não guardavam a lei. Até chegaram a afirmar que se os gentios não se circuncidassem e guardassem toda a lei de Moisés, eles não seriam salvos. A igreja do primeiro século, ela era perseguida por um forte legalismo, um apego exagerado a leis, normas, doutrinas humanas e tradições. E por muito tempo os apóstolos combateram esse legalismo para que esse legalismo não entrasse dentro da igreja e prejudicasse a salvação daqueles que estavam aceitando a Jesus. Não prejudicasse a simplicidade do evangelho e não tirasse Jesus como o centro da salvação humana. Hoje, o legalismo ainda existe. O apego exagerado a leis e doutrinas humanas e tradições em detrimento do ser humano, hoje ainda existe. Só que, por outro lado, a igreja do Senhor Jesus é perseguida pelo liberalismo, um estilo de vida que muitos cristãos têm adotado, em que essas pessoas desprezam a palavra de Deus, vivem da maneira que querem viver, e elas aprovam de tudo. Tudo que para o mundo é normal, essas pessoas que se dizem cristãos também têm aprovado. E é onde muitos crentes têm pecado. O segundo ponto que eu quero frisar é, para essas igrejas que aderem, que aceitam essa doutrina no seu compêndio, não há restrições e tudo pode ser feito. Vive-se a filosofia do é proibido proibir. Em muitas igrejas existem essa filosofia do é proibido proibir, onde você não pode mais pregar a palavra de Deus, onde você não pode mais pregar a sã doutrina, porque se você prega a verdade de Deus, a sã doutrina, você é acusado de mostrar o pecado dos outros, julgar as pessoas, ser um fanático, um religioso. Você tem que omitir a sã doutrina e tem que passar a mão na cabeça das pessoas. Não se pode mais dizer que certas coisas não devem ser feitas porque a Bíblia proíbe. Porque essas pessoas têm uma imagem que Deus ele é somente amor e não tem nenhuma importância em te santificar, em te salvar, libertar dos teus pecados. Simplesmente Jesus te ama e você pode continuar da maneira que você está vivendo ou já viveu no passado. E isso é um erro grande que a igreja do Senhor Jesus não pode aceitar e não pode cometer.
Nós somos chamados para viver em santidade, em novidade de vida. O terceiro ponto que eu quero frisar é que havia já na igreja do primeiro século, na igreja de Roma, uma distorção da doutrina da graça de Deus. As pessoas distorciam o que realmente significava a graça de Deus. Está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 15. Abra comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. Olha só o que o apóstolo Paulo vai corrigir uma falsa noção do que realmente era graça. Alguns irmãos não estavam compreendendo o conceito de graça, da bondade de Deus, do perdão dos pecados. Paulo faz uma pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E o próprio Paulo responde: de modo nenhum. Nós pecaremos porque nós não estamos mais debaixo da lei, não somos mais regidos por lei, mas sim da graça? De maneira nenhuma. Por quê? Porque graça não é permissão para o crente pecar à vontade e deliberadamente. A graça, ela nos liberta do pecado. A graça nos dá poder para vencer o pecado que antes reinava em nossa vida, governava a nossa vida. Então você não deve pensar que porque nós não estamos mais debaixo da lei, na verdade nós nunca vivemos debaixo da lei, mas sim os judeus. Mas não é porque nós não somos regidos pela lei que nós podemos viver a nossa vida de qualquer maneira e tudo nos é lícito. Não. Hoje nós vivemos debaixo da lei de Cristo Jesus. Então não cometa esse erro. Não ache que porque nós não estamos debaixo da lei, nós podemos viver de qualquer maneira. Não é porque estamos debaixo da graça de Deus, na dispensação da graça, que nos é permitido fazer aquilo que nos der na telha. O quarto ponto que eu quero frisar é que os adeptos da doutrina do liberalismo, com base em uma má interpretação de Romanos capítulo 10, versículo 4, nós já iremos abrir aqui, eles entendem que Jesus os fez livres para viverem da maneira que acharem correto. Com isto, desprezam a Bíblia Sagrada como fundamento e vara de medir e regra de fé. Olha só o que diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Com isso aqui, o apóstolo Paulo não quer dizer que nós devemos viver de qualquer maneira. Paulo está falando que Cristo ele é o propósito da lei. Por quê? Porque a lei ela sempre apontou para Cristo. A lei como um todo, os 5 livros de Moisés, sempre apontava para Jesus, para a obra salvífica que Jesus realizaria, para a vinda futura do Messias. A lei sempre mostrou elementos da salvação, da obra de Cristo. Era uma sombra das coisas futuras. Então a lei apontava para Cristo. A lei direcionava para Cristo, até porque o apóstolo Paulo ele diz que a lei nos serviu de aio. Ela nos serviu para nos conduzir até Cristo. Por quê? Porque ela mostrava para mim e para você que nós somos pecadores, incapazes de cumprir toda a justiça de Deus, incapazes de sermos salvos por meio de nossas próprias obras, incapazes de cumprir todos os 613 mandamentos da lei divina, portanto, carentes da salvação de Deus, carentes do perdão de Deus, carentes de um ato divino, da providência divina para sermos salvos. E foi isso que Jesus fez na história humana. E essas pessoas, por entenderem que o fim da lei é Cristo, elas vivem de qualquer maneira, de qualquer forma. Acham que pode fazer tudo e desprezam a Bíblia Sagrada como fundamento da sua fé. Não tem a Bíblia Sagrada como apoio, como fundamento, como base, como estilo de vida. O quinto ponto que eu quero frisar é que Paulo ele ensina aos cristãos de Corinto que nem tudo que não está proibido nas Sagradas Escrituras deve ser feito. Nós não podemos ser escravizados por vícios, prazeres e hábitos e etc. Deus nos libertou. Nem tudo que está, na verdade, que não está contido na Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada não tem uma passagem específica para dizer que é pecado ou não deve ser feito. Porque a igreja, os cristãos, eles vivem de princípios. Tem pessoas que, por não encontrarem na Bíblia Sagrada que é proibido tatuarem os seus corpos, estão falando que Jesus aprova eles fazerem tatuagens, eles estão se tatuando, estão manchando o seu corpo com coisas que não agradam a Deus. Não é porque as Escrituras Sagradas não contêm um texto específico que nós devemos fazer,
Mas há um princípio divino que diz que nós somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, e ele é o dono do nosso corpo. E outro princípio é que tudo quanto nós devemos fazer, comer, beber ou qualquer outra coisa, deve ser feito para a glória de Deus. Outro princípio é que nós não devemos escandalizar as outras pessoas por meio daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes. Nós não devemos pensar apenas em nós mesmos, mas no bem coletivo. Se o que você está fazendo está prejudicando e escandalizando alguém, cuidado. Tem outras pessoas que são tão liberais que estão aprovando. Já existem igrejas. Uma igreja que é pastoreada por uma mulher que é casada com outra mulher. Aonde ela encontra fundamento para aprovar essas atitudes, não sei. Porque a Bíblia Sagrada ela é taxativa em condenar essas práticas homossexuais. Deus abomina. Deus ama o pecador, mas abomina aquilo que fazemos de errado. Portanto, se converta, aceite Jesus Cristo. Há igrejas aí que estão tão profanas, uma interpretação diabólica da Bíblia Sagrada, que estão aprovando o uso de entorpecentes em seus cultos. Aonde nós estamos chegando com esse liberalismo? Igrejas que têm surgido e aprovado tudo, e o evangelho descartado. A sã doutrina é descartada. É aquilo que Paulo diz, que chegaria um tempo que as pessoas teriam dificuldade de suportar a sã doutrina, porque elas seriam atraídas por uma oferta mais agradável aos seus ouvidos, uma mensagem mais suave, mais delicada, uma mensagem boa, uma mensagem que agrada o ego, uma mensagem que não expõe o pecado, uma mensagem que não te conduz à santificação. É isso que tem acontecido, as pessoas têm sido levadas por falsos mestres, falsos pastores e pregadores, que têm pregado essa falsa graça, esse falso evangelho, que tem levado as pessoas a viverem uma vida descompromissadas com Cristo, onde as pessoas se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo vivem de todo jeito, onde as pessoas dizem que são cristãs, professam ter um relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo estão vivendo um romance com o mundo, com o sistema mundano. Abra comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo aquilo que o crente faz não pode escravizar ele. Se aquilo que você está fazendo está te dominando, você não tem mais capacidade de se abster, você deve renunciar. Cristo nos libertou, e Ele nos libertou não para vivermos novamente escravizados por vícios, hábitos e paixões mundanas, mas para sermos livres. Para sermos livres, para fazermos escolhas segundo a palavra de Deus. E na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, Paulo novamente vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Se aquilo que você está fazendo não gera edificação, crescimento para você, e nem para quem está ao seu redor, então não deve ser feito. Por quê? Porque está gerando escândalo. Aquilo que não gera edificação, gera escândalo. O sexto e último ponto que eu quero destacar é que quem realmente ama a Jesus deve guardar os seus mandamentos e andar como ele andou. João, no capítulo 14 do seu evangelho, versículo 15, ele diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: se alguém o ama, também deve guardar os seus mandamentos. Aquele que diz que ama Jesus, que serve a Jesus, que está na igreja, mas ao mesmo tempo está em rebelião contra a palavra de Deus, essa pessoa não está no amor de Deus, não está envolvida no amor de Deus. Porque aquela pessoa que diz que ama a Deus, ela deve se esforçar para viver de uma maneira que agrade a Deus, que Deus o aprove. Então você está vivendo uma mentira. Você que diz que ama a Deus, mas ao mesmo tempo ama os prazeres do mundo, não obedece à palavra inspirada pelo próprio Deus. E João, no capítulo 15, versículo 10, continua dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Para nós permanecermos no amor do Pai, no amor do Filho, sendo amados por Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. Porque se nós desobedecermos a palavra de Deus, sobre nós recai a ira de Deus. Nós não estamos permanecendo no amor de Deus. Portanto, tome cuidado com essas igrejas que declaram amar a Deus, amarem a Jesus, mas ao mesmo tempo despriorizam a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus e vivem um liberalismo desenfreado, vivem de qualquer forma.
e fazem aquilo que lhe der na teia. Isso é muito perigoso. Jesus não nos deu essa liberdade. A liberdade que Jesus nos deu é para não vivermos mais escravizados pelo pecado. É para que o pecado não reine mais em nosso corpo mortal, mas para que vivamos em graça, no poder da graça de Deus, para resistirmos ao pecado e sermos vitoriosos. Que o liberalismo seja arrancado de dentro da igreja e que a santidade reine dentro da igreja do Senhor Jesus. O que é santidade? É a crucificação do velho eu, é a crucificação dos velhos hábitos, do velho estilo de vida, é a crucificação do homem que ama o mundo, o velho Adão. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e nos aguarde até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.